Enfim, o que a gente vai ver hoje é Simple Present, Simple Past e Simple Future, tá? São os três tempos verbais da língua inglesa mais utilizados, tá? E principalmente são bem utilizados no Enem, né? Para a gente tentar interpretar os textos que são pedidos lá e conseguir resolver as questões. Então são eles: Simple Present, Simple Past e Simple Future, tá? A gente vai começar com o Simple Present hoje, né? Que ele é super, super usado, né, como eu disse, e a gente vai ver o que que ele é. Então, ele é usado para indicar ações, né, que sejam habituais, que ocorrem no presente, né, como o nome mesmo já diz, no presente, tá? Elas podem ocorrer tanto com frequência ou não, tá? Mas além disso, a gente usa eles para expressar outros tipos de coisas, como, por exemplo, opiniões, preferências, sentimentos, desejos, né, e coisas do tipo, tá? O exemplo que eu trouxe aqui é I usually run every day in the morning. Então, I usually run every day in the morning, tá? Então, eu geralmente corro todas as manhãs, tá? Então, run é o verbo correr, certo? No simple present. Então, aqui a gente usou ele no normal dele, tá? Aqui a gente vai ver a regra geral, que é para montar ou para, né, para criar uma frase no simple present. Então, o que que a gente precisa, tá? Do personal pronouns, né, ou seja, são aqueles pronomes pessoais, né, que I, you, he, she, it, né, e por aí vai, mais o verbo, né, em simple present, então verb em simple present, né, no simple present aqui nesse tempo verbal, mais something. Então, something é o restante daquela frase, tá? Então, o exemplo que eu trouxe é I love books. I love books. Então, o verbo aqui principal da frase é o quê? Love, que significa amar, né? Então, a gente pode ver que a gente tem as três coisas que ele pede, a gente tem aqui, que é o personal pronouns, que é I, verb em simple present, que é love, e mais something, né, que é aquela alguma coisa, que pode ser tanto alguma coisa extensa ou não, é books. Então, I love books, eu amo livros, tá? E agora já, os pronomes he, she, it, né, que são aqueles pronomes que geralmente sempre tem uma regra para quando a gente utiliza eles, eles são acrescentados um S no final do verbo, tá? Então, o exemplo que eu trouxe é She lives in London. She lives in London. Então, ela mora em Londres, né? Como a gente usou aqui o she, a gente acrescentou um S no final do verbo que foi utilizado, que é lives, que é morar, tá? Então, she lives in London. Vamos ver aqui agora a próxima regra, tá? Então, agora aqui, os pronomes que eu havia falado, he, she, it, além de eles terem aquela exceção de acrescentar um S no final do verbo, eles vão ter mais outro tipo de regra, tá? Mais uma regra que é utilizada para eles, que é qual? Para todos os verbos que forem terminados em SH, CH, dois S, X, a gente vai acrescentar um E e um S após o final do verbo, tá? Então, todos que terminarem com tiverem essas terminações, a gente vai acrescentar um E e um S no final do verbo. O exemplo ali que eu trouxe são o verbo teach, tá? Teach. Ele significa o quê? Ensinar. Utilizado nesses pronomes vai ficar teaches, teaches, tá? Então a gente acrescentou um E e um S no final. Wash, wash, que é o verbo lavar. Então fica washes, washes. E kiss, que é o verbo beijar, e até mesmo o substantivo beijo, fica kisses, kisses, tá? Então, é beijos ou beijar, só que utilizado com he, she, it, tá? Agora, os verbos também, com essa mesma regra ainda com esses pronomes, tem outra regra aqui para eles. Todos os verbos que forem terminados em quê? Uma consoante e forem, e depois tiverem o y, o que que a gente faz? A gente vai substituir o y e a gente vai acrescentar junto do i, a gente vai colocar o e e o s no final, tá? Então, sempre quando tiver uma consoante e depois a consoante y, a gente tira o y e coloca desculpa, um i, um e e um s no final do verbo, tá? Por exemplo, study. Study termina com uma consoante e com y vai ficar studies, studies, tá? Depois try, também termina com uma consoante, mais um Y, tá? Fica tries, tries, tá? Então, a gente utiliza quando for para esses pronomes.
E a última regrinha deles é qual? Qualquer verbo que terminar em Y, mas for precedido de uma vogal, a gente acrescenta apenas um S no final, tá? Então, qualquer um que for precedido de uma vogal, a gente vai só acrescentar o S no final, tá? Por exemplo, play fica plays. Play, plays. Play significa o quê? Jogar, tá? Ou até mesmo, em alguns casos, pode significar brincar, tá? Então, fica plays. A gente só acrescentou o S no final. Say fica seis, seis, tá? Então, significa o verbo dizer, tá bom? Então, seis, tá bom? Agora aqui mais uns exemplos de todos eles em geral, tá? O primeiro exemplo é I visit my grandmother on Sundays. I visit my grandmother on Sundays. Então, eu visito a minha avó nos domingos, tá? A gente vê ali que entre parênteses está verb to visit, tá? Sempre quando o verbo não estiver conjugado, tá? E não estiver ainda junto com um pronome ou até mesmo um nome, né? A gente vai colocar o to do lado dele. Então, por isso que diz ali to visit. Ele não está conjugado, tá? Então, por isso que diz verb with to visit. Que aí aqui, quando ele já passou para a sentença, né, por exemplo, que a gente foi usado, sumiu o to porque ele já está sendo conjugado, já está conjugado, por mais que ele não mude, ele já está sendo conjugado, né? Que é diferente do português que mudaria por completo, mas aqui não. Então, I visit my grandmother on Sunday. Outro exemplo é Frank plays volleyball at school. Frank plays volleyball at school. Então, o Frank joga, né, vôlei ou voleibol na escola. Verbo to play. O outro exemplo é They go to Recife every summer. Então, they go to Recife every summer. Então, eles vão para Recife todos os verões. Tá? O verbo aqui é to go. Outro exemplo é She takes a shower every morning. She takes a shower every morning. Tá? Então ela toma banho todas as manhãs. O verbo é to take. E o último é The sky is blue. The sky is blue. Saiu com um Ezinho ali, com um Ezinho, com um Y no final. Mas foi o corretor, não peço desculpa, mas é só The sky. Então tirem esse Y daqui. Então, the sky is blue. E o verbo é to be. Então, por isso que aquela famosa coisa que a gente aprende, verbo to be, ele aqui está conjugado já, que é o is, were ou when. Tá? Então, the sky is blue. Certo? E agora aqui a gente vai ver que dentro do Simple Present a gente tem o quê? Os verbos auxiliares, tá? Mas o que são os verbos auxiliares? Para que a gente usa eles? Então a gente usa eles para fazer perguntas, tá? Negar situações, ou até mesmo no Simple Present, a gente pode usar eles para dar um ênfase na sentença, dependendo do caso, tá? Trouxe três exemplos que a gente tem essas três coisas: perguntas, fazer perguntas, negar situações ou dar um ênfase em alguma questão, tá? O primeiro exemplo é Do you like to watch movies? Do you like to watch movies? Então, você gosta de assistir filmes? Do you like to watch movies? Então, a gente vê que aqui ele está sendo usado como pergunta, certo? Do you like to watch movies? Ele não vai ter uma tradução aqui, por quê? Porque ele só está ali, como o nome mesmo diz, verbo auxiliar. Mas na hora de traduzir, a gente vai traduzir como o quê? Você gosta de assistir filmes, tá? Ele não é traduzido. Ele também significa o verbo fazer, mas aqui ele não está significando fazer. Ele só está como um verbo auxiliar, certo? Então aqui a gente não vai traduzir ele, que ele não vai ter tradução nenhuma, certo? Ele só está para fazer perguntas, só para como um auxiliar mesmo. Então, do you like to watch movies? Você gosta de assistir filmes, tá? O outro exemplo é o quê? Dar ênfase em alguma coisa, que foi o que eu trouxe. Então, tipo assim, I do like you. I do like you. É tipo assim, eu realmente gosto de você. Sabe? Quando tu quer dar ênfase em alguma coisa, eu realmente gosto de você. Ou então, I do like pizza. Eu realmente gosto, eu gosto muito de pizza. Entenderam? Então, I do também aqui pode traduzir para o português como sentido, como eu falei, como muito, como realmente, tá? Mas geralmente, quando ele é usado como verbo auxiliar, não tem uma tradução, tá? E o último é para negar a situação, que é o quê? I don't read magazines. I don't read magazines. Ou então a gente pode falar I don't read magazines, tá? Então, eu não leio revistas, significa isso, tá? Aqui ele tá numa forma contraída, negando, tá? E a tradução dele será só tipo, não, tá? Mas como eu disse, ele quase nunca tem a tradução quando é verbo auxiliar. Aqui a gente vai ver quando é usado no afirmativo negativo. Tá, então olha só, a gente usa o do, tá, para os pronomes I,
you, we e they. Somente para esses. Então a gente vai usar o do só para esses pronomes pessoais. Quando a gente for usar o he, its, claro que entra aquela exceção. Então a gente vai usar does, tá? Então a gente usa does para he, she, it, certo? Quando a gente quer negar, a gente vai usar do not para os pronomes I, you, we e they, tá? Do not. A gente só acrescentou not depois do do, né, para os mesmos pronomes, só que agora a gente está negando em vez de afirmar. Para os outros pronomes he, she, it, a gente usa o quê? Does not. Só acrescentou not também depois para esses pronomes que eu falei, he, she, it. Claro que o do not e o doesn't, o does not tem uma forma contraída. Para do not, a gente fala don't. E para does not, a gente fala doesn't. Doesn't, tá? Então, as duas formas podem ser escritas, certo? Claro que às vezes o do not e o does not, obviamente, às vezes não, obviamente, uma forma muito mais formal, uma forma bem formal mesmo, mas às vezes vem presente em alguns textos, até mesmo dentro do Enem, tá? Então, do not fica don't e does not fica doesn't, tá? Então, lembrando, do é usado só para I, you, we e they, e o does é usado para he, she, it. Na negativa é a mesma coisa. Do not para I, you, we e they, e does not para he, she ou it, tá? Então, esses são aqui os verbos auxiliares, e aqui eu trouxe eles nas três formas, afirmativo, negativo e interrogativo, tá? Só para a gente ter uma base como é. Então, aqui, ó, na afirmativa, eu vou falar I dance ballet. I dance ballet. Então, eu danço balé. You dance ballet. Agora aqui o he, she, it, eu vou falar aqui she dances ballet, he dances ballet, ou it dances ballet. A gente acrescentou um S no final porque esse verbo aqui só pedia, a regra do verbo só pedia para a gente acrescentar um S simplesmente no final, tá? Então, só essa única coisa que teve diferença. Agora, o negativo, o que a gente fala? No I, a gente fala I don't dance ballet ou I don't dance ballet. You don't dance ballet. Agora, aqui no he, she, it e no he, she, it, que a gente usa? Doesn't. Então, he doesn't ballet. She doesn't ballet. It dance ballet. Tá. E lembrando que o quê? Quando a gente usa o does ou doesn't dentro da frase ali, né? A gente tira o S do verbo. Então, o verbo não vai ter nenhuma modificação, por mais que seja usado com esse tipo de pronome, com esse tipo de pronome pessoal, ele nunca vai ser usado, tá? Por exemplo, o que a gente está falando aqui, ó. He doesn't ballet, tá? A gente está usando o pronome he. E ele, a regra do he no simple present é o quê? É usar é usar o S no final do verbo, certo? Mas como a gente está usando o doesn't, ou does, só o does também, já tem o S no verbo auxiliar, então a gente não coloca mais um S ali, então fica muito S na última frase. Então, por isso que a gente fala doesn't dance. Aí volta pro verbo ser normal. No interrogativo é do I dance balé? Então eu danço balé. Do you dance balé? Você dança balé? Lembrando, aqui ele não tem tradução nenhuma, tá? Ele só vai estar ali só como auxiliar mesmo. E aqui, como eu falei, no he, she, it fica does he, does she, does it, dance, dance, dance. Não muda o verbo, porque como já tem o does lá na frente, não vai ser acrescentado o S na forma interrogativa e nem na negativa. Na afirmativa, sempre vai ser acrescentado o S, ou dependendo do verbo que for, pedir uma regra para aquele verbo específico, tá? Agora aqui aquela famosa short answer, tá? O que são as short answers? São aquela coisa que a gente pode responder de maneira bem sucinta, tá? Os pronomes I, you, we, they, a gente usa o do, né? Então, se eu quero fazer uma pergunta para ti e falar assim, do you like pizza? Então, você gosta de pizza? Pode falar uma coisa bem sucinta. Yes, I do. Que significa sim, eu gosto, tá? É aquela famosa, como o nome mesmo já diz, short answer, uma resposta curta. Então, yes, I do. Sim, eu gosto. Tá, então, essa forma de não precisar falar yes, I like it. Né? Yes, I like pizza. Então, yes, I do. Então, yes, we do. Yes, they do. Né? Então, a gente pode trocar sempre o pronome, mas colocar o do lado, que esse do ele vai estar se referindo toda a pergunta que já foi feita.
No negativo é a mesma coisa. No, I don't. No, I do not, né? Se quiser falar de uma forma mais formal. No, I don't. No, you don't, né? Então é a mesma coisa. Um é para negar, repetindo aquela frase para ter que falar, e outro é para afirmar também, repetindo, mas para concordar com aquilo que já foi dito, tá? E para os pronomes he, she, it, a gente vai falar yes, she does, yes, he does, para dar o mesmo sentido do de cima. No negativo, no, he doesn't, ou no, she does not, tá? Então, ambos têm o mesmo sentido, só são chamados short answers para a gente não precisar repetir a frase, né? E ficar aquela coisa tão repetitiva e bem extensa assim, como a gente faz no português. É aquela famosa coisa tipo, que tem no português. Ah, tu gosta de pizza? Sim, sabe? Sim, eu gosto. A famosa coisa que a gente usa no português. E agora a gente vai para o Simple Past, tá? Então, o que é o Simple Past, né? Ele não é muito diferente do Simple Present, né? Ele também é um tempo verbal, só que ele utiliza para expressar fatos ou até mesmo ações, alguma coisa que aconteceu no passado, né? Ou seja, o mesmo ali diz para dar aquela ênfase. Não irão acontecer mais, né? E ele pode ser usado também, da mesma forma nas formas de afirmativa, negativa ou até mesmo interrogativo, tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui, ó, she traveled to Australia last year. She traveled to Australia last year, tá? Então ela viajou para a Austrália no último ano, tá? Posso botar alguma coisa referindo ao passado, como por exemplo last year, no último ano. Ou só posso falar she traveled to Australia, né? Que significa tipo, ela viajou para a Austrália, né? Então, she traveled to Australia last year. Eu botei ali traveler com dois L, que também vocês podem ver muito, né? Que às vezes no Enem eu não sei qual direito inglês que eles usam, é mais o britânico ou o americano, mas igual, das duas formas estão corretas. O com L é no americano e dois L's é no britânico, tá? Então, das duas formas que vocês verem, traveler vão estar corretas, tá? Só bater ali para ter uma base, não ficar pensando que tá alguma coisa errada ou não, tá? Então, she traveled to Australia last year, ela viajou para a Austrália no ano passado. Regra geral. No afirmativo, a gente só acrescenta o e, de, ou i e de, ou somente o de no final do verbo principal. Lembra que no outro a gente acrescentava um s, esse a gente acrescenta um d, né? No afirmativo, a gente só faz isso. No negativo, a gente coloca o did mais o not depois do pronome, tá? Já interrogativo, o que a gente faz? A gente usa o verbo auxiliar did antes do pronome. Não é muito diferente do simple present. Ele é bem parecido, é bem similar, só que é claro que agora, em vez de a gente usar o do ou does, a gente usa o did para qualquer pronome pessoal, seja o he, she, it ou os outros, tá? Não vai ter aquela diferença. Vão ser usados somente o did, tá? Em vez de acrescentar o IES, a gente acrescenta IED. Ou então ES, ED. Ou somente o S, a gente acrescenta somente o D no final do verbo. Regra de verbos regulares, né? Porque a gente sabe que em inglês a gente tem os verbos regulares e os irregulares. Os regulares, a gente tem essas regras, a gente faz o quê? Para todos os verbos terminados em vogais que tiverem um Y depois, a gente acrescenta somente o ED no final do verbo, tá? Por verbos regulares, lembrando bem. Então, um exemplo. I played video game all day. I played video game all day. Então, eu joguei videogame todo dia. A gente viu que a gente só acrescentou um ED no final do verbo. Então, I played video game all day. Então, eu joguei videogame todo o dia. Se o verbo terminar em que? Uma consoante, mas depois tiver um Y, aquela mesma regra, regrinha do Simple Present também. O que a gente faz? A gente tira o Y, acrescenta o I e o E e o D no final, tá? Por exemplo, I studied all year for Enem. I studied all year for Enem. Então, eu estudei todo o ano para o Enem, tá? Então, a gente só fez essa mudança. A gente tirou o Y, acrescentou o I, o E e o D no final do verbo. E quando ele terminar somente em E, a gente só vai acrescentar um D no final do verbo, tá? Por exemplo, he arrived in Brazil yesterday. He arrived in Brazil yesterday. Então, ele chegou, né, no Brasil ontem, tá? Que, de novo, eu posso não precisar usar o advérbio,
que eu usei ali, eu posso só falar he arrived in Brazil, tá? Mas eu falei he arrived in Brazil yesterday para dar mais um ênfase, digamos assim, de que é passado, tá? Agora vamos para o próximo slide aqui, que são os verbos regulares de novo, mas com uma outra regra, tá? Aquela famosa coisa que a gente escuta quando estuda a língua inglesa é o quê? CVC. O que que é esse CVC? É consoante vogal mais consoante, tá? Então, todos os verbos que tiverem essa terminação de CVC, a gente duplica a última letra, e, que no caso, duplica a última consoante, né? E acrescenta um ED no final. O verbo stop, tá? Ele é um CVC, que ele é o T, o O e o P. Consoante, vogal e consoante. Né? Então, stop vai ficar o quê? Stop it. A gente duplica o P e acrescenta o E e o D. Então, o exemplo é: The car stopped at the right light. Então, the car stopped at red light. Então, o carro parou na luz vermelha, no sinal vermelho, tá? Então, the car stopped at right light, tá? Agora aqui, de novo, sobre os verbos regulares, tá? Sobre os verbos irregulares, agora a gente vai ver que eles variam muito na escrita, né? Eles não são muito baseados, não, a forma deles não é igual dos verbos regulares, que a gente só acrescenta um ED, ou somente um D, ou um IED, tá? A gente já muda realmente toda a escrita do verbo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo to write, que significa escrever, no passado ele vai mudar. Não é uma coisa tão drástica, mas muda a escrita diferente se acrescentar só um D no final. Por exemplo, I wrote letters to my friends. I wrote letters to my friends. Então, eu escrevi cartas para os meus amigos, né? I wrote. Então, o verbo write fica wrote no passado. Ele é um verbo irregular. Todos esses que estão aqui nesse exemplo são verbos irregulares. Por isso que não tem, por isso que varia muito nossa escrita e não só acrescenta um ED no final deles, tá? O outro é we knew to do the tests. Então, we knew to do the tests. Então, nós sabíamos fazer as provas, os testes, tá? Então, o verbo é to know. To know fica to knew, né? Tanto right to know não muda muito, né? Só mudou uma letra no verbo, né? Não foi uma coisa tão drástica, digamos assim. O outro é she met my sister last week. She met my sister last week. Então, ela conheceu a minha irmã na semana passada, na última semana, tá? O verbo é to meet. To meet, tá? Então, o verbo no simple present era com dois E. No passado, ele fica match, tá? Somente com um T. O outro exemplo é She told me the truth about the story. Então, she told me the truth about the story. Então, ele me falou a verdade uh, sobre a história. Tá? Então, ele me contou a verdade, me falou a verdade sobre a história. O verbo é to tell. Né? Então, to tell fica told. Tá? Told. Então, esses são os verbos regulares. Claro que não são todos, né? Obviamente, existem infinitos, mas são alguns verbos irregulares que eu trouxe de exemplo para a gente ver que eles variam na escrita, que não é somente acrescentar um ED no final ou um ID no final, tá bom? Agora os verbos auxiliares, né? São tanto usados com os verbos regulares quanto irregulares, tá bom, gente? Não tem essa diferença. A gente usa eles tanto para perguntar ou negar situações, né? Então, então, uma questão diferente, simple present, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Did you like my new dress? Did you like my new dress? Então, você gostou do meu novo vestido? Para a gente não botar o verbo, não botar o verbo no passado, né? Que senão no português a gente fala assim, you liked my new dress. A gente fala did, que então o verbo não se modifica. Ele continua no passado, no presente, por mais que a sentença seja no passado. Então, para não ter essa modificação, a gente deixa o verbo normal e coloca o did. Somente quando for o quê? Perguntas, certo? Então, did you like my new dress? Então, você gostou do meu vestido novo? No passado também, né? No passado, só que agora é negativo. I didn't read
this book yet. I didn't read this book yet. Então, eu não li esse livro ainda. O verbo read, né, to read, que significa ler, não se modificou também, porque como a gente está usando didn't, não se modificou, tá? Por questão de ter usado o verbo auxiliar, os verbos não tiveram nenhuma alternância, tá? Agora que os verbos auxiliares na forma negativa e afirmativa deles, tá bom? Did, ele é usado para I, you, he, she, it, we, you e they. A gente pode ver que ele não tem uma regra, não tem uma exclusão para um ou para outro. Ele é usado para todos. Todo verbo to be é usado o did no passado, tá? E o negativo dele é did not, para todos os mesmos pronomes pessoais, did not. E a forma contraída de did not é didn't. Didn't, tá? A gente pode falar didn't ou didn't, tá? Então, essa aqui é a forma contraída deles. Aqui são as formas, né, que eu trouxe para a gente ver que não muda as coisas, tá? Por exemplo, o verbo todo ele se mudou, ele teve alteração no afirmativo, ficou I danced balé, you danced balé, he danced balé, tá? A gente vê que a gente só acrescentou um D no final, porque o verbo, a única exigência que ele pedia era acrescentar um D no final, nada mais que isso, tá? E a forma negativa, a gente não coloca um S no final. O meu corretor acabou botando o S ali, tanto no negativo quanto no indicativo nos verbos, mas não vai, tá bom? Então fica She didn't dance balé. Não tem S ali, tá? Acabou saindo sem querer, desculpa. Então fica I didn't dance balé, you didn't dance balé, né? He didn't dance balé. Então não vai S ou D, né? É nada no verbo. Porque como a gente está usando o did, no caso aqui didn't, né? Não tem modificação nenhuma no verbo e ele continua no presente, mas não vai S nenhum. Mesma coisa no negativo, a gente vai usar o did na frente do pronome pessoal, certo? E o verbo não vai ter nenhuma alteração, ele vai continuar no simple present, no presente, né? Não vai ser passado para o futuro, para o passado, por causa que a gente está usando o did, tá? Então ele faz com isso não aconteça. E aqui também tem as famosas short answers do Simple Past, e, né, para todos os pronomes, I, you, he, she, it, we, they, a gente só vai falar yes, I did, yes, we did, yes, she did. Tem a mesma explicação, a mesma explicação e forma de ser usada pro do, tá? Então, se eu quero falar, você não gostou, você não gostou do meu vestido novo? Vou falar, no, I didn't, no negativo. No, I didn't. Ou então falar, did you like my new dress? Yes, I did. Sim, eu gostei. Então aqui ele tem essa mesma coisa pra gente não precisar repetir toda a frase, a gente só vai falar yes, I did, ou no, I didn't, ou então no, I did not, né? Como preferir. E aqui tem umas expressões temporais que são usadas para a gente entender que a frase, a sentença está no passado. Por exemplo, yesterday significa ontem. The day before yesterday significa anteontem, aquela coisa que a gente usa, anteontem, a gente usa muito no português. Então, anteontem, the day before yesterday. Então, o dia antes de ontem, seria mais ou menos esse tipo de tradução. Last night, ontem à noite, última noite. Last year, ano passado, ou último ano. Last month, mês passado, último mês. Last week, né, semana passada, ou última semana. Last day também é usado, significa tanto último dia ou dia anterior, né? E ago significa atrás, então a gente pode falar 2 years ago, 2 anos atrás, tá? Então esse tipo de coisa que são usados o go. E aqui eu trouxe alguns exemplos do novo do Simple Present, do Simple Past, tá? Então, we didn't go to school yesterday. We didn't go to school yesterday. Aqui todos os exemplos eles estão sendo usados com expressões, como eu trouxe aqui no outro slide, expressões temporais, tá? Então, por isso que eu botei aqui os exemplos, a gente tem uma abaixo como eles são encaixados. Então, we didn't go to school yesterday. Nós não fomos à escola ontem, tá? We didn't go. O verbo go não teve nenhuma alteração porque a gente usou did ou didn't,
tá? Aqui o outro exemplo é she studied math last night. Então, she studied math last night. Então, ela estudou matemática a noite passada, ou na última noite. O verbo sofreu alteração porque ele está afirmando, né, no passado. They visited their uncle last month. Então, they visit their uncle last month. Então, eles visitaram o tio deles no último mês, no mês passado, tá? O verbo também teve alteração por causa que ele está afirmando. Então, ele se modificou. I called you 3 days ago. I called you 3 days ago. Então, te liguei há 3 dias atrás, tá? Called é a mesma coisa, sofreu alteração porque está afirmando. We learned how to dance samba last week. We learned how to dance samba last week. Então, nós aprendemos como se dança ou como dançar samba semana passada, ou na última semana, tá? Learn, que é o verbo aprender, se modificou porque a gente está afirmando no passado, então fica learned, tá bom? E agora a gente vai para o último tempo verbal, que é simple future. Então, simple future, o que que ele é? Ele é um tempo verbal, obviamente, não muito diferente do simple present ou simple past, que um era para presente, outro passado. Esse vai expressar ações futuras, né? Ou seja, que vão acontecer depois. E além disso, ele pode indicar uma decisão que está sendo tomada naquele momento, né? No momento que tu está falando, tipo, uma coisa do nada, ou também expressar alguma coisa que seja já, digamos que programada, ou até mesmo pedido, aviso, convite, uma oferta, uma promessa, coisas do tipo assim, sabe? Pode ser tanto uma coisa decidida na hora, quanto uma coisa que é agendada ou programada para algum momento depois, tá? Então, aqui, ó, a gente primeiro usa no Simple Future que ele existe dois tipos. Existe o will e o going to. Primeiro a gente vai ver o uso do will. Tá? Então, o will ele indica, né? Tem a ideia, né? De indicar alguma coisa acontecer no futuro, tá? Mas ele expressa o quê? A incerteza de alguma coisa, né? Que não se sabe ainda se vai acontecer ou então algo que foi decidido no momento de fala, né? Como eu falei, algo que foi decidido assim na hora, não teve programação nem nada, tá? Exemplo: They will buy a new house. They will buy a new house. Então, tipo, é uma coisa que eles não sabem ainda se vão. They will buy a new house. A new house. Você tendo uma conversa e a pessoa pega e fala, They will buy a new house. A new house. Então, é uma coisa que não é certa ainda. Você está em certeza. Outro exemplo é, We will go out tonight. We will go out tonight. Então, nós vamos sair hoje à noite. Nós vamos sair esta noite. É uma coisa que pode ser incerta, né? A pessoa pode estar falando, a gente vai sair hoje à noite. Ou também a gente pode estar numa conversa, tipo, nós vamos sair de noite. Uma coisa que foi decidida naquele momento. We will go out tonight, tá? Então ele traz esse tipo de fala, tá? Então ele traz esse tipo de ideia. E aqui é a regra e a formação dele. Então primeiro a gente vai ver na afirmativa, a forma afirmativa dele, que a gente vai usar o quê? O sujeito, né? Ou seja, o pronome pessoal, mais o will, né, que é esse verbo, que é esse, digamos que é auxiliar, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais um complemento, tá? Então, o que que é aqui? A gente vai ver parte por parte o que que é isso, cada um. Então, o sujeito aqui nessa frase que eu tenho de exemplo, que é She will buy a new bag. She will buy a new bag. Então, ela vai comprar uma nova bolsa, uma nova mochila. O sujeito aqui é quem? É she. O verbo aqui, auxiliar, digamos assim, é o will, tá? Então não teve diferença nenhuma. O verbo principal no infinitivo, tá? Que é, ou seja, ele não vai estar conjugado de maneira nenhuma, né? Ele vai estar usado, vai ter, na forma que ele é ali, é buy, que é comprar. Tem o to, que não precisa usar o to nesse caso, que é só aquilo que eu expliquei no Simple Present para vocês. To go, to visit, né? Quando não está conjugado. Como aqui ele já está sendo conjugado, não precisa. E o complemento da frase é a new bag. A new bag. Então, she will buy a new bag. Então, ela vai comprar uma nova bolsa, uma nova mochila, tá? Agora aqui a forma contraída deles, tá? Porque tem. Então, I will fica all. Então, all. You will all.
tá? Então aqui tem todos os que são, she fica she'll, então they fica though, né? Então aqui tem todas as formas contraídas que podem ser usadas. Às vezes nos textos do Enem não vem tanto na forma contraída, porque às vezes procuram colocar mais textos formais, tá? Agora aqui a regra é a formação da forma negativa, tá? A formação das frases com o uso do eu mais o not, tá? Então a gente vai usar aquela mesma coisa. Sujeito mais will. Agora a gente coloca só o not depois do will, né? Porque como a gente vai estar negando, é a forma negativa deles. Mais o verbo principal sem infinitivo do to, tá? No infinitivo sem o to. E mais o complemento. Então o exemplo é I will not visit my cousin tomorrow. I will not visit my cousin tomorrow. Então, eu não vou visitar a minha prima ou meu primo amanhã, tá? Sujeito, I. Ali o will continua a mesma coisa. A gente só acrescentou o not depois do will. O verbo no principal, no infinitivo sem to é qual? É visit. E o complemento é my cousin tomorrow, tá? Então, I will not visit my cousin tomorrow. Aqui a gente também tem a forma contraída, né? Que a gente pode usar I will not, fica I won't, I won't. A gente tem que cuidar que às vezes algumas pessoas confundem a pronúncia dele com o verbo want. Então, I won't e I want, que é o verbo, tá? Querer. Então, we will not, fica you won't, he will not, he won't, né? E por aí vai, tá? Então, só a gente tira o we e os dois L's e coloca o ON e um apóstrofo T, tá bom? E aqui a gente tem a forma, né, de interrogativo, tá? Então agora a gente vai inverter a ordem, como a gente estava fazendo tanto no Simple Present quanto no Simple Past, a gente inverte a ordem. Em vez de ser o sujeito no início, a gente vai colocar o verbo auxiliar aí, no caso, que é o will. Então vai ser will, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo sem to, mais o complemento, né, da frase. Que o exemplo que eu trouxe é qual? Will you play soccer tomorrow? Will you play soccer tomorrow? Então você vai jogar futebol amanhã, né? Então você vai jogar futebol amanhã. Então aqui está só perguntando, né? Você vai jogar futebol amanhã? Ele vem aqui como auxiliar, mas obviamente ele vai ter uma tradução diferente do did e do do. E aqui agora a gente vai ver no Simple Future também o uso do going to, tá? Que o going to também expressa o futuro, né? Indica ações futuras, mas aqui como é diferente dele. É uma coisa planejada, uma coisa que a gente vai ter, que com certeza vai acontecer, né? Que é algo que está planejado e vai acontecer realmente. Não é algo que eu vou decidir do nada. Se for alguma coisa que eu decidi do nada, vou usar o will. Se não for, eu vou usar going to, tá? Então, o going to ele não é tão difícil, a gente vai ver aqui alguns exemplos. She's going to have lunch with me. She's going to have lunch with me. Então, ela vai almoçar comigo. She's going to have lunch with me. Então, ela vai almoçar comigo. Outro exemplo é They are going to arrive later today. They are going to arrive later today. Então, eles vão chegar tarde hoje, tá? E agora a gente vai ver a formação, né? O que precisa para formar uma sentença na forma afirmativa do going to. A gente vai precisar do sujeito, obviamente. Dessa vez a gente vai precisar do verbo to be. Então a gente vai usar o verbo to be dependendo do pronome que exige, né? Então lembrando, I, né? Que é eu, a gente usa when. He, she, it, a gente usa is. You, we e they, a gente usa are. Tá? Então esse aqui que é o verbo to be que vai ser usado aqui. A gente vai ver dependendo do pronome que vai estar sendo utilizado. Depois do verbo to be, a gente precisa do going to. Depois o verbo principal no infinitivo também sem o to. E o complemento, tá? E não é muito diferente do will. As únicas coisas que mudam aqui é utilizado o verbo to be. No lugar do will, a gente usa going to, tá? Então, exemplo aqui, ó. She's going to buy a new bag. She's going to buy a new bag. Então, ela vai comprar uma nova bolsa. O is aqui ele não tem aquela tradução tipo está, aquela coisa do verbo to be normal. Aqui ele não tá meio que tendo uma tradução, ele tá só como um verbo
auxiliar do going to. Então, she's going to buy a new bag. Então, ela vai comprar uma nova bolsa, certo? Aqui agora a forma negativa dele, tá? Depois, depois do verbo to be, a gente acrescenta o not. Então, seja a formação o quê? O sujeito, né, que é os pronomes pessoais, verbo to be, dependendo de qual for o pronome pessoal. Depois do verbo to be, a gente acrescenta o not. Depois o going to, e aí vem por diante o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento, tá? Então, ou seja, she is not going to out today. Então, she is not going to out today. Então, ela não vai sair hoje à noite. A gente aqui tá negando, então a gente usou not depois do is, tá? Que é o verbo to be da frase, tá? Em seguida, going to, mais o complemento que é go out today. Aqui agora a forma interrogativa, tá? Então, a formação das frases com o uso do going to, o que a gente vai prestar? A gente coloca o verbo to be, dessa vez ele que vai estar sendo auxiliar da frase, então a gente coloca o verbo to be para frente, depois do sujeito, depois do going to, de novo, aquele verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Então a gente vai só inverter a ordem do sujeito do verbo to be, de como estava sendo antes. Então, are we going to play soccer tomorrow? Are you going to play soccer tomorrow? Então você vai jogar futebol amanhã? A gente só inverteu a ordem, certo? Então, isso aqui é a forma interrogativa do going to, certo? Então, lembrando, o going to é uma coisa planejada e o simple e o will é uma coisa que não está planejado, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado e